Olá, na aula de hoje nós vamos conversar sobre o tema Road Mapping tecnológico, uma técnica muito importante e muito interessante para que possamos planejar a inovação. Eu vou abordar a técnica tendo como fundamentação o livro Road Mapping, editado por vários autores brasileiros e também de outros países, que trata desta técnica de uma forma bem abrangente e depois dando uma ênfase para o uso da técnica nos processos de planejamento da inovação e gestão da inovação. Portanto, mais uma técnica que nos auxilia a pensar, a planejar e ao mesmo tempo fazer a gestão dos processos de inovação. Então, o nome, como vocês podem ver aí na tela, Road Mapping tecnológico, e de fato, então, como eu já mostrei, nós vamos fundamentar esta técnica utilizando-se do conteúdo desse livro com o título Road Mapping. Então, o Road Mapping é uma abordagem para identificação, definição e mapeamento das estratégias, objetivos e ações relacionados com a inovação em uma organização. O principal resultado deste processo de Road Mapping é, como está apresentado na tela, um mapa que integra a perspectiva de áreas distintas, como as comerciais e técnicas, e o objetivo da integração é alinhar diferentes visões para responder a 3 perguntas com relação à evolução da organização: onde estamos, aonde queremos chegar e como chegaremos. Portanto, o objetivo é fazer uma análise da situação atual da empresa quando utilizarmos essa técnica para inovação, que tipo de produto a empresa possui hoje, quais as linhas de produto, qual é o mercado que ela atinge e também qual é a tecnologia que ela disponibiliza ou que ela detém para que esses mercados sejam providos com a tecnologia e também com os produtos finais que ela disponibiliza no mercado. Então, dando continuidade a uma introdução sobre essa técnica, eu vou apresentar uma outra tela onde aparece um desenho. Então, o Roadmap permite que informações normalmente distribuídas entre documentos, processos e pessoas de diferentes áreas da organização sejam coletadas, consolidadas e transmitidas aos interessados de maneira eficaz e eficiente, por meio de um retrato do contexto da inovação. Como vocês podem observar então neste diagrama, nós temos aí do lado esquerdo aquilo que a técnica denomina de camadas. Então nós temos perspectivas, né? Do lado esquerdo, na vertical, perspectiva estratégica e comercial, a perspectiva de projeto, desenvolvimento e produção, e finalmente embaixo a perspectiva de tecnologia. E do lado, e no sentido horizontal, né, que nós estamos relacionando com o tempo do lado direito ali, nós temos então as perguntas: onde estamos, como chegaremos e aonde queremos chegar. Então, na realidade, ao trabalhar as camadas e ao trabalhar então esta perspectiva de tempo, nós vamos ter condições de desenvolver um mapa que poderá nos mostrar caminhos para que possamos, utilizando-se de determinada tecnologia, viabilizando determinados produtos, possamos então atingir determinados mercados. Então, hoje temos uma tecnologia que nos permite ter alguns produtos disponíveis, que serão então produtos que são que compõem a linha de produtos da empresa, que serão então colocados em determinado mercado. Nós poderemos ter intenção de que a nossa empresa penetre, por exemplo, novos mercados. Então, se nós queremos penetrar novos mercados, talvez devamos
ter novos produtos. E esses novos produtos poderão demandar que a empresa tenha necessidade de incorporar, de desenvolver novas tecnologias. Então, ao analisar o presente e um pouco perspectiva de futuro, nós poderemos desenhar necessidades de novos produtos que irão ser colocados em novos mercados e, por consequência, teremos que desenvolver novas tecnologias. E quais serão essas tecnologias? Quais serão esses produtos? E quais serão esses mercados? Então, o roadmapping, esse processo que vai acabar se traduzindo no roadmap, ele vai acabar nos trazendo um caminho para que tudo isso possa ser viabilizado. Então, é uma técnica que permite uma interação entre vários profissionais da empresa, discutindo essas perspectivas, essas necessidades e criando, então, estratégias para que esse futuro seja concretizado num determinado momento no futuro, nessa perspectiva de criação de projetos para viabilizar o futuro. Continuando, eu vou mostrar então mais uma tela, onde essas questões ficam um pouco mais claras. Nós temos então no lado, na questão relacionada com o tempo, na linha horizontal, nós temos o passado e o presente, nós temos o curto, médio prazo e nós temos o longo prazo, como vocês podem observar. E aí, no sentido vertical, nós vamos trabalhar então as perspectivas. Então aí, se você parar um pouco nessa tela, você vai perceber que nós podemos trabalhar na perspectiva estratégica e comercial vários aspectos. Mercado, clientes, competidores, o ambiente, o próprio setor, a indústria, o negócio, as tendências. Nós poderemos considerar então, nesse sentido vertical, das chamadas 3 camadas ou mais camadas que queiramos construir no roadmap, nós poderemos considerar, estou dando um exemplo, vou considerar agora um exemplo, mercado no primeiro nível vertical, depois produto, depois tecnologia. Então, para que possamos atingir um determinado mercado, teremos que desenvolver alguns produtos que irão demandar algumas tecnologias. Então, com essas considerações que estamos trabalhando na questão do tempo, na perspectiva de tempo e também na perspectiva de níveis, mercado, produto e tecnologia, nós vamos compor então e dar condições de criar o nosso mapa. Temos um sentido vertical, temos um sentido horizontal e aí nasce então um gráfico, nasce um caminho ou outros tipos de informação que possamos ter interesse de trabalhar. Continuando, aí é um exemplo, né, de arquitetura de roadmap para inovação. Como vocês poderão observar, do lado esquerdo, então, estamos trabalhando com mercados e negócios e vamos associar esse mercado e negócio com o presente. Da mesma maneira, para que a gente possa explorar esse mercado, nós precisamos de produtos que estão apresentados logo abaixo e nós poderemos considerar esses produtos e serviços no presente. Da mesma maneira, temos as tecnologias que viabilizam esses produtos que irão ser passíveis de trabalhar determinados mercados. Então, nós temos mercados, produtos, tecnologias e lá do outro, no sentido horizontal, nós temos o presente, o curto prazo e o longo prazo. Associando, então, determinada tecnologia que vocês poderão observar novamente na tela. Quando eu saio do canto inferior esquerdo do roadmap, quando eu começo a trabalhar essas setas, eu vou criando então o caminho que eu terei que trilhar para atingir no longo prazo aquele determinado mercado. Então, se eu saio aqui do lado inferior esquerdo com uma tecnologia, essa tecnologia viabiliza o produto no presente
e que vai me ajudar também a viabilizar o produto lá no longo prazo, porque eu tenho setas subindo verticalmente, aí eu vou para o presente em produto e serviço, depois eu vou para o mercado, depois eu consigo, ainda com essa tecnologia, explorar o mercado lá na frente. Mas, por outro lado, com esta tecnologia, eu vou também caminhando para o sentido da direita e vou viabilizar lá no longo prazo a exploração de um novo mercado por meio de um produto que eu possa estar criando ao longo dessa caminhada. Então, esta é a ideia do roadmap. Continuando, mais um exemplo, né, do que é fundamental. Ali, nesse diagrama está apresentado aspectos que são fundamentais para a construção do roadmap, que são essas questões das perguntas fundamentais, né? Então, nós já vimos que lá no sentido horizontal, nós temos que trabalhar onde estamos, como chegaremos, né, e aonde queremos chegar, que é o longo prazo. Agora, no sentido vertical, aqui no lado esquerdo, nós temos por quê, o que e como. Então, esse porquê é no sentido de por que queremos atingir determinado mercado, né? O que será viabilizado para atingir aquele determinado mercado? E como nós iremos viabilizar o produto que irá ser levado para o mercado. Então, essas perguntas são fundamentais, né? Porque ao responder essas perguntas, estaremos construindo as condições para entender a vinculação entre a tecnologia, o produto e o mercado a ser explorado. E com isso nós vamos criar a estratégia para que isso aconteça ao longo do tempo. Nós estamos de fato no presente fazendo um diagnóstico do presente, o que temos do presente, tanto em relação à tecnologia quanto ao produto, quanto ao mercado que estamos explorando, e vamos criar as condições de tecnologias, produtos, para que nós possamos explorar mercados que estamos com perspectiva de incorporar aos nossos negócios. Continuando então, percebam que nós temos neste gráfico apresentado a questão dos caminhos estratégicos, né? Então vamos primeiro entender um pouco o que está presente nesse roadmap. Nós percebemos que nós temos várias tecnologias, né? Nós temos produtos, nós temos mercados, que nós diagnosticamos como aquilo que possuímos do presente, aquilo que queremos para o curto, médio prazo e aquilo que queremos no longo prazo. Quando nós estamos trabalhando com a inovação puxada pelo mercado, como vocês observam no canto superior direito, quando nós trabalhamos com a inovação puxada pelo mercado, é o mercado que vai iniciar o processo, porque nós começamos com a pergunta, o porquê, né? Por que nós precisamos desenvolver, então, um novo produto e precisamos de uma nova tecnologia? Porque o mercado demanda, o mercado está, de alguma maneira, nos trazendo uma demanda ou uma oportunidade. Então, a partir do mercado, nós vamos trabalhar a previsão e as questões relacionadas com o projeto de novos produtos para o futuro, que irão demandar novas tecnologias que terão que ser incorporadas pela empresa, que terão que ser desenvolvidas de alguma maneira pela empresa num processo de inovação. Então, voltando ao mapa, o início na situação de inovação puxada pelo mercado se dá pela análise do mercado. Então, na análise do mercado, eu vou derivar necessidades de produtos e essas necessidades de produto irão me trazer demandas de novas tecnologias. Então, o início é pelo mercado e o final do processo
é pela tecnologia. E aí, com isso, vocês observam também no diagrama novamente, que nós temos aí em roxo e em vermelho os caminhos estratégicos para alcançar o sucesso. Então, se eu quero chegar no longo prazo com a exploração daquele mercado que está em roxo do lado direito, no canto superior, eu vou desenvolver então esse caminho que está mostrado pelos retângulos em roxo. E se eu quero lá no longo prazo explorar um mercado que é o mercado que está em vermelho, eu terei que desenvolver uma tecnologia nova entre ali o presente e o curto médio prazo, que está em vermelho embaixo. Depois, esta tecnologia vai me permitir que eu tenha um produto novo que está no quadrante central, e este produto novo, então, vai viabilizar a exploração daquele mercado, daquele negócio que está no canto superior direito, né? Outro aspecto interessante do diagrama é que o tamanho do retângulo indica a duração no tempo. Então, eu tenho vários tipos de informação neste tipo de diagrama, inclusive a questão da duração no tempo. Eu posso, ao alterar o tamanho desses retângulos, estar indicando o tempo que eu levarei para desenvolver aquela tecnologia, aquele produto e também o próprio mercado que eu estou prevendo de explorar no futuro. Agora, quando eu trabalho com a perspectiva da inovação empurrada pela tecnologia, aquela inovação que é uma inovação que levamos ao mercado porque possuímos uma determinada competência tecnológica, porque possuímos um conhecimento tecnológico que pode permitir a exploração de mercados, o processo se inicia pela parte inferior do diagrama. Perceba que o início agora está do lado esquerdo, na parte inferior, início e o fim. Por quê? Porque nós partimos, neste caso, da tecnologia que possuímos, do conhecimento tecnológico. E deste conhecimento tecnológico, nós vamos derivar produtos que irão depois ser colocados no mercado. Então, o início do processo não é analisar num primeiro momento o mercado, e sim trabalhar o que eu posso fazer com essa tecnologia. Então, com essa tecnologia, eu posso trabalhar produtos novos e poderei oferecer futuramente esses produtos novos ao mercado, num processo tipicamente denominado em inovação, de inovação empurrada pela tecnologia. Então, eu parto da parte inferior do diagrama com as tecnologias, ou tecnologia que eu possua, vou trabalhar então caminhos que me levarão a novos produtos e que finalmente me levarão à perspectiva de explorar novos mercados. Então nós temos dois tipos de abordagem: ou saímos, iniciamos o processo pela tecnologia para chegar ao mercado, ou em função de uma prospecção de mercado, desenvolvemos todo um projeto tecnológico para viabilizar a exploração desse mercado. Então, eu vou apresentar agora alguns exemplos de roadmap. Vocês poderão obter da mesma forma que eu esses exemplos por meio da internet. Existem vários exemplos disponíveis para vocês poderem perceber a riqueza que esse diagrama, o roadmap, nos traz do ponto de vista de informação, para que a gente possa interagir com pessoas, divulgar, comunicar. O roadmap tem uma série de vantagens, além de nos indicar os caminhos, facilita muito a comunicação, para que a gente possa então definir depois uma estratégia, e essa estratégia vai definir então procedimentos táticos e procedimentos operacionais, que também poderão ser trabalhados com novos
roadmaps. Quer dizer, o roadmapping é um processo que permite trabalhar em nível estratégico, em nível tático e em nível operacional, facilitando a comunicação, facilitando a visualização e tudo aquilo que facilita a visualização facilita muito a comunicação. Então eu vou mostrar alguns exemplos sem entrar em detalhes, mas para que vocês tenham algumas informações do aspecto visual destes roadmaps. Este é um, então, que está sendo apresentado. Percebam aí que se utiliza de cores, então tudo isso facilita a comunicação, né? Esse é um outro também que está sendo trabalhado aí do ano 2010, tem várias informações do lado esquerdo na questão da perspectiva, né, no vertical, no sentido vertical e no sentido horizontal, indo até o ano de 2020, algumas setas. Então, a maneira de desenhar esse roadmap pode ser muito diversa. Um outro exemplo agora é este que inclui algumas setas. Então, esse também é uma outra possibilidade de utilização, linhas pontilhadas, linhas cheias, setas, né? Algumas áreas que existem ali, símbolos de questionamento, se sim ou não, típicos de fluxogramas. Então, esse é um roadmap típico também. Este aí é um outro que está sendo apresentado com várias cores, setas, enfim, vários símbolos que facilitam então também essa comunicação. Mais um que também trabalha desde o presente até uma perspectiva de 6 anos. Isso pode ser percebido aí que está se trabalhando com questões de eletrônica, de incertezas, controles, enfim, toda uma maneira visual de mostrar aspectos que deverão ser trabalhados para viabilizar o futuro. Esse também é um outro tipo, mais para apresentação, sem muito detalhamento do ponto de vista de tempo, né? É um roadmap mais de comunicação, mas é interessante também. Da mesma maneira, este outro, que vai do ano 2000 até períodos à frente. Bom, voltando então agora, vamos falar um pouco sobre os tipos de aplicação do roadmapping, né? O histórico, como está apresentado aí, que o primeiro registro oficial de usos do roadmapping, desse processo, né, foi em 1987, por meio de um artigo científico que descreve o trabalho desenvolvido pela Motorola para fundamentar planejamento de seus produtos e tecnologias, num trabalho intitulado Technology Roadmap, TRM. Depois surgiram novos trabalhos na década de 90, da indústria de semicondutores, laboratório de pesquisa Sandia, a rede de indústrias americanas MAT, ou MATE, e a Associação Europeia e IRMA. E a popularização com os trabalhos como o T-Plan no ano 2000. Então, vocês poderão, com certeza, obter esses trabalhos por meio de uma pesquisa na internet e, com isso, ampliar o conhecimento de vocês acerca dessa técnica. Bom, quais são os benefícios, né, do roadmapping, desse processo de planejamento e trabalhar as perspectivas de inovação tecnológica? O que está apresentado aí são relatos das organizações que utilizam essa técnica, né? Então, o benefício é o alinhamento entre estratégia comercial e tecnológica, viabilizando a integração de novas tecnologias à empresa, identificação de novas oportunidades de negócio que permitam explorar os recursos, tecnologias e produtos para a criação de inovações, a facilidade de comunicação e colaboração entre as áreas da organização e entre organizações,
motivada pela consolidação de benefícios únicos, o benefício de definição de estratégia e objetivo comuns entre diferentes organizações e também a melhoria no processo de tomada de decisão, devido ao acesso a uma maior quantidade de informação apresentada de modo simples, visual e sistemático. Então, esses são aspectos positivos, né, os benefícios dessa técnica. Então, como o roadmap é aplicado? Vamos ver um pouco mais desta questão. Existem variações que dependem do escopo e da motivação, né? Então, eu posso estar trabalhando como apresentado do lado esquerdo, questões relacionadas com o escopo, aplicação dentro de uma organização ou envolver diversas organizações. Quer dizer, eu estou trabalhando no sentido da abrangência daquilo que será feito. Ou eu posso trabalhar a questão da motivação. A aplicação surge a partir da necessidade de exploração estratégica de um assunto ou a partir da necessidade de definição das ações para alcançar o objetivo pré-estabelecido. Quer dizer, o que me leva a usar esse roadmap? É o escopo ou é a motivação? Então, em função da análise de responder essas perguntas, eu vou então ter o desenho de todo um processo que é, na realidade, a atividade do road mapping, que vai me levar ao resultado final, que é obter o roadmap da tecnologia ou da minha estratégia, enfim, daquilo que eu estiver utilizando como objetivo final de utilização dessa técnica. Então, continuando, dois tipos de aplicação do roadmap em função do critério motivação. Quando eu estou trabalhando, o que me leva a utilizar o roadmap, eu posso estar trabalhando a exploração estratégica ou a definição de ações. Então, se for a exploração estratégica, o roadmap será para a definição de estratégia de inovação. Se eu estiver trabalhando na definição de ações, o processo de roadmapping será para planejamento de produtos e tecnologias. Então, normalmente, quando eu trabalho roadmapping para planejamento de produtos e tecnologias, ele é muito indicado para contexto de nível de negócios, para que eu possa trabalhar numa unidade de negócio o planejamento de produtos e tecnologias. E quando eu trabalho com a perspectiva que está na parte superior, que é o roadmap para definição de estratégia de inovação, ele é indicado para contextos multi-organizacionais ou em unidades de negócio. Então aí vocês poderão, com mais calma, ler as indicações que estão contidas nesse slide. Vamos ver então um pouco de uso dessa técnica nas duas situações. Planejamento estratégico versus processo de inovação. Se eu estou trabalhando com a perspectiva de processo de planejamento estratégico, o roadmap então vai ser um roadmap para definição de estratégia de inovação. Se eu estou trabalhando com relação a processo de inovação, na definição de ações, o meu roadmap ele vai ser para planejamento de produtos e tecnologias, né? Então, como está colocado na parte inferior, o roadmap no processo de planejamento estratégico contribui com 3 atividades: entendimento da situação atual, ele facilita a integração e análise das opções estratégicas e ele ajuda na comunicação dos objetivos estratégicos. Continuando, vejam como é que fica, de forma agora já indo para uma situação mais prática, né, de utilização na questão relacionada com a inovação, de um roadmap de produtos e tecnologias. Esse é um exemplo da Philips, né? Percebam que se trabalha verticalmente nas perspectivas de mercado, produto, tecnologia e projetos.
E na perspectiva horizontal, existe logo no início o plano e existe lá na frente, no tempo, a visão. Então nós temos aí projetos P1, P2, P3 na parte inferior, nós temos tecnologias, produtos e mercados. Então esse é o diagrama típico para se trabalhar com aspectos de inovação, porque ele nos permite que projetos que precisam ser desenvolvidos para que nós tenhamos tecnologias que irão levar a produtos e que irão permitir a exploração de alguns mercados. Um outro exemplo é esse aqui, o Roadmap para planejamento de produtos e tecnologias. Vamos pegar um exemplo então agora de um produto que é a bicicleta. Então nós temos bicicleta 1 aqui no ano de 95, perspectiva temporal, 95, ano 2000, ano 2005, ano 2010. Então, nós temos a perspectiva no horizonte de tempo da bicicleta 1, bicicleta 2, bicicleta 3 e as futuras gerações de bicicletas a partir do ano 2010. Então, se considerarmos hoje, nós temos lá os freios, por exemplo, tipo ferradura, o freio em 95 é um freio tipo ferradura, suspensão por meio de molas de aço, o quadro é um aço rígido, a transmissão por meio de 18 velocidades, e os pneus de borracha com aço. Então o produto 1, a bicicleta em 95, tem esses aspectos de tecnologia. Para o ano 2000, há uma mudança no freio em V, aí na suspensão já começam a aparecer os elastômeros e o híbrido também, ar, óleo, mola. Aí nós temos o quadro de alumínio carbono, a transmissão em 24 velocidades e os pneus sem mais o aço e somente com a borracha. E nós vamos perceber então que uma perspectiva do futuro é que os freios sejam em ABS, a suspensão seja eletrônica, o quadro seja de fibra de carbono, a transmissão de 27 a 30 velocidades e os pneus são fabricados por meio de compósitos, né? Isso dá bastante uma visão a partir de um trabalho em equipe que esteja pensando em inovação, a partir de um diagnóstico do presente eu vou trabalhando as perspectivas de futuro para que a empresa possa, então, através de todo um processo de gestão da inovação, trabalhar para que aquele futuro se concretize do ponto de vista da empresa e explorar inovações que permitam que esse futuro projetado possa ser concretizado em benefício da organização, viabilizando rentabilidade para os seus negócios e a continuidade, de fato, da sua existência. Um outro exemplo que eu vou apresentar aí, que é apresentado pelo livro, é o exemplo da Motorola, né? Então nós pegamos embaixo, na parte inferior, o computador 1, o computador 2, o 3 e as futuras gerações de computadores, e nós vamos ver então a evolução tecnológica, né, dos monitores, do consumo de energia, né, como que esse computador vai ser energizado. Então nós percebemos mudança de consumo de 800 watts para 500 watts, depois um híbrido elétrico solar. Nós vemos nos monitores que nós saímos dos monitores mais que usamos até pouco tempo atrás para os monitores à base de LED. O processamento ele muda também, a interface de desktop ela acaba indo para notebook e tablet. E temos então o computador 1, 2, 3 e as futuras gerações, né? Tudo isso então permitindo que possamos trabalhar perspectivas de inovação de produtos e mercados. Quais são as fases, né, do processo de roadmapping? Tem uma fase, esse é um exemplo trabalhado pela Philips, né?
A fase 1 de coordenação, que é a definição de objetivos, é a preparação para o desenvolvimento, para o processo de roadmapping. A coordenação, definição de objetivos, a coleta de informações iniciais. A fase 2 é um workshop 1, compartilhamento de informações, construção de uma visão comum e construção de grupos de roadmaps. A fase 3 de coordenação, de seleção de cenários de roadmap, definição dos fundamentos do roadmap. A fase 4, o workshop número 2, que é a geração, que já entra numa fase mais de efetivamente gerar o roadmap, o compartilhamento de informações, o desenho dos mapas e a avaliação. E finalmente a fase 5, que é a fase de definição e organização da continuidade do processo de roadmapping. Então, como vocês observaram, é uma técnica muito interessante de ser utilizada, muito útil para discussões sobre perspectivas de inovação, sobre estratégia de inovação, e que vai ajudar depois que se derive toda a parte de processo de pesquisa, que poderá também continuar a envolver outros roadmaps. Então, de fato, é um processo, é uma técnica que nós podemos usar para uma primeira abordagem mais estratégica, depois poderemos utilizar essa mesma técnica e também vários roadmaps para abordagens táticas e também para abordagens operacionais, facilitando então a reflexão em grupo, em times que estejam trabalhando com a inovação, facilitando a coordenação do trabalho, facilitando a comunicação e até mesmo o acompanhamento. Então, quando vamos, por exemplo, definir um plano de inovação para uma empresa, esta técnica é muito útil para que possamos, a partir do diagnóstico de uma visão da evolução histórica da empresa e de um diagnóstico do presente, projetar o futuro da empresa e criar perspectiva de caminhos para que esse futuro seja concretizado. Então, espero que você tire bastante proveito na sua atividade profissional do uso dessa técnica, com criatividade, se utilizando dos exemplos já existentes e também com uma leitura mais detalhada deste livro, você possa, e também de outros e artigos científicos, você possa então crescer na capacidade de gestão do processo de inovação da sua empresa ou mesmo de algum trabalho que você possa estar desenvolvendo no presente ou no futuro. Até a próxima aula.